Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Vai um café aí? É, tá quase gelado, mas tá indo. Ano passado, ano retrasado, eu gravava os vídeos no outro cômodo. Esse meu escritório fica no apartamento de Bel. E lá não tinha ar-condicionado. Era terrível, mas o café não esfriava. Ano passado, ou ano retrasado, acho que ano passado, no início do ano, nós fizemos uma campanha aqui no canal, arrecadamos fundos e eu reformei o outro cômodo aqui do apartamento, porque ele não estava preparado para receber o estúdio, mas ele tinha um ar-condicionado. Velho, mas tinha. Escutou o barulhinho? E então, depois de uma reforma, quebramos tudo, tiramos o guarda-vestido que estava aqui, porque era um quarto, trouxemos a estante, levamos o guarda-vestido para lá, pintamos, botamos a internet nas paredes, trocamos a janela, instalamos esse quadro aqui no fundo, colocamos um ventilador novo, porque o outro fazia muito barulho, ou seja, reformamos tudo e eu passei a trabalhar aqui. Parte dos recursos a comunidade ofertou, e parte dos recursos eu tirei da outra parte da oferta da comunidade, já que eu vivo do trabalho do YouTube e da tradução da Bíblia. Agora, eu não fico com a camisa encharcada durante o trabalho, mas o efeito negativo, corolário, é que o café esfria. Bel traz, se eu não beber naquele primeiro vídeo, para o segundo e para o terceiro, o café já não serve mais. Mas, imagina que esteja quente, gostoso e se sirva. Deuteronômio 14, 22, 29. Vamos ver o que temos. Nos dois vídeos anteriores do capítulo, era aquela lista de animais que não podem ser comidos, nada a ver com ecologia, pensamento moderno corretíssimo, nada disso. É interdição tradicional religiosa e uma ou outra interdição de liturgias religiosas. Vamos ver o que temos para hoje. Tomara que não seja a ordem da gente matar alguém ou tratar mulher como lixo. Vamos ver o que temos. Deuteronômio 14, 22, 29, Bíblia Hebraica Stuttgartense de um lado. O link está ali no topo da página da tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. Como nós fazemos sempre aqui, eu vou ler o texto e depois, então, eu comento. Dizimarás tu o total da colheita da semente de ti, saidora do campo, ano a ano, e comes tu para as faces de Yahvé, o Deus de ti, no lugar que escolhe ele, para estabelecer o nome dele lá. O dízimo do cereal de ti, o mosto de ti, e o azeite de ti, e os primogênitos do gado de ti, e a grei de ti, para que aprendas tu para temer Yahvé, o Deus de ti, o total dos dias. E que multiplica desde ti o caminho, que não capaz és tu para o levantar dele, que distancia desde ti o lugar que escolhe Yahvé, o Deus de ti, para colocar o nome dele lá, que abençoa tu Yahvé, o Deus de ti, e dás tu na prata, e sitias tu a prata na mão de ti, e andas tu ao lugar que escolhe Yahvé, o Deus de ti, nele, e dás tu a prata em total, que apetece a garganta de ti, no gado e na grei, e no vinho e no embriagante, e em total, que te pergunta a garganta de ti, e comes tu lá, para as faces de Yahvé, o Deus de ti, e alegras tu
tu e a casa de ti, e o Levi, que está nas portas de ti. Não deixes tu ele, que não está para ele repartição e herdade contigo. Desde o fim de 3 anos, fazes tu sair total de dízimo da colheita de ti, no ano aquele, e fazes tu repousar nas portas de ti. E vai o Levi, que não está para ele divisionada e herdade contigo, e o peregrino, e o órfão, e a viúva, que estão nos portões de ti, e comem eles, e saciam eles, para que abençoe tu, Yahvé, o Deus de ti, no total do afazer da mão de ti, que fazes tu. Muito bem. Li. Deixa eu ligar o ar que está quente para chuchu aqui. Eu tenho que fechar as janelas, aí aqui fica muito abafado. Vamos então para o comentário, né? É um texto muito curioso, é um texto técnico e não é fácil entrar dentro dele, não. Dizimar. É engraçado, né? Porque a palavra dizimar, dízimo não vincula uma coisa a outra, mas quando você fala dizimar, você usa a expressão dizimou a população, né? Interessante esta palavra. Quando você fala dízimo, você não lembra que o verbo dizimar também é utilizado para genocídio, né? Mas quando fala assim, dizimarás tu, você não sabe se é que ele vai dar dízimo ou ele vai matar a gente, né? Aí o coração já acelera, vai mandar matar a gente. Dizimar a cidade inteira, como no capítulo anterior. Dizima aquela cidade inteira, mata todo mundo, criança, mulher grávida. Faça como os Estados Unidos com Hiroshima e Nagasaki. Mas não, aí é dar dízimo da colheita, da semente, que sai do campo, vai sair de onde, né? É engraçado, é uma língua pobre, mas cheia de firulas, né? A semente, a colheita que sai do campo, ano, ou seja, todo ano você vai dizimar. Observe isso porque lá na frente tem dízimo de terceiro ano. Então, todo ano tem o dízimo normal. Fez a colheita, vai dizimar. Aí você vai comer esse dízimo para as faces de Yahvé, o Deus do dono da terra, né? O Deus de ti, no lugar que ele escolhe. Essa expressão é muito engraçada porque ela é tradicionalmente interpretada como sendo uma estratégia que o narrador usou, porque ele está escrevendo, supostamente, na verdade não, o texto é pós-exílico, mas seria Moisés escrevendo o texto antes que Jerusalém seja escolhida como lugar do templo. Então, o lugar que Deus vai escolher, ele já sabe que vai ser Jerusalém, mas não bota o nome. Essa é a interpretação histórica, uma retroprojeção disfarçada. Mas pode não ser exatamente isso, né? Pode ser um texto da diáspora, em que, em algumas circunstâncias, se escolhe um lugar sagrado para que o pessoal da Mesopotâmia, que não vai a Jerusalém, porque a viagem não permitiria, pode fazer a sua cerimônia religiosa. Então é melhor não pôr o nome da cidade, Jerusalém, ou no templo de Yahvé, porque poderia botar, vai no templo de Yahvé. Então talvez seja apenas uma estratégia para que não soe como rivalidade em relação a Jerusalém. Fique claro que é um lugar que Yahvé vai escolher, ou seja, o templo de Jerusalém vai legitimar isso. Então não sei. Mas, por princípio, eu costumo olhar para as explicações hegemônicas tradicionais e desconfiar delas programaticamente. Às vezes é uma prática equivocada. Nesse caso, não sei. Muito bem, então, para esse lugar onde Yahvé vai escolher para colocar o nome dele, você vai levar para lá o cereal, o mosto, o azeite, o primogênito do gado, a grei, tudo. Ou seja, se você é do agronegócio, o dízimo você vai levar, ou seja, 10% das suas ovelhas que nasceram no ano, 10% do trigo, da cevada, do que você plantar, é
troço pra chuchu, é muita coisa. Você vai levar para o lugar onde Yahvé escolher colocar o nome dele lá. Você faz isso para você aprender a temer Yahvé. Quando você pega 10% do que você tem, você dá poder, você aprende a temer ele. Por quê? Porque se você não der, ele te mata, bota hemorroida em você, faz tua mulher abortar. É um Deus de amor, né? Um menino não vai gostar porque eu estou fazendo crítica, né? Ele só gosta de coisa técnica. Desculpa a crítica, menino que não gosta de crítica, só da coisa técnica. Muito bem, aí se você fizer isso, Yahvé vai abençoar você e você vai aprender a temer Yahvé. Mas vai que é muito longe o lugar que você tem que levar. Aí aqui, veja bem, aqui nós temos uma complicação, porque se você interpretar como tradicionalmente se faz, que o lugar que Yahvé escolheu para pôr o nome é Jerusalém, bem, não é que vai ficar longe. Está longe, porque se esse texto é escrito na diáspora, Jerusalém está longe de qualquer jeito. Aí o que ele vai fazer? É longe para ele levar aquele monte de bicho, aquele monte de trigo, cereal? Como é que vai ser a logística para isso? Tudo bem, mas se for em Jerusalém, resolve? Se esse texto foi escrito em Jerusalém, não na diáspora, se você está, por exemplo, lá em Meguido, e você tem que levar 10% dos bichos que nasceram para Jerusalém, porque Jerusalém seria o lugar. Resolve? Não sei. É um texto complicado, né? Mas aí o que você faz? Então, se você não tem condições logísticas de levar o seu dízimo, porque o lugar é longe e vai dar uma complicação danada para você arrastar aquele peso e aqueles bichos todos, então você faz o seguinte, você vende isso. Então, você pega o que era o dízimo e vende, pega essa prata, bota num saquinho, vai para o lugar que Yahvé escolheu, aí é Jerusalém, ou é o centro religioso outorgado pelo Templo de Jerusalém para a prática cerimonial lá na diáspora. Estamos aí diante, quem sabe, do embrião das sinagogas? Lugares autorizados pelo Templo de Jerusalém, homologados, negociados, porque entendem que não dá para um cara que mora lá no Irã, no Iraque, ficar indo todo ano para Jerusalém de mula, e principalmente levando comidas. Então, eu não vou bater martelo, eu tendo a achar que é uma orientação para Mesopotâmia. Tendo a achar que houve uma prática de negociação de Jerusalém autorizando práticas litúrgicas em determinados locais escolhidos pelos sacerdotes lá para a prática cerimonial ortodoxa dos judaítas. Não sei se já daria para chamá-los de judeus, prefiro chamá-los de judaíta. Então, nesse caso, ele vende, não é que ele vá para Jerusalém, ele vende, vai para esse lugar escolhido lá na diáspora, ou então é para Jerusalém, não estou batendo, não adianta resmungar, não estou dando murro na mesa, mas também não vou aceitar a teoria que é só porque o europeu disse. Pode ser uma coisa, pode ser a outra. Você escolhe o que você quiser e vai ser feliz. Aí, lá, então, ele vai comprar o que ele quiser. Ele compra boi, compra cabrito ou ovelha, compra vinho, embriagante, o que ele quiser, que a garganta dele gosta, e aí ele come lá no lugar. Tá vendo? Eu não acho que seja Jerusalém, mas já falei sobre isso, não vou insistir não. Lá para as faces de Yahvé. Aí é um problema, porque para as faces de Yahvé pressupõe o templo de Jerusalém. Por isso eu não estou dando murros na mesa. Mas vai saber se para as faces de Yahvé não é acréscimo posterior de alguém constrangido com a flexibilização litúrgica, não sei. Então você fica alegre lá, você e sua casa. Aí uma lembrança, tem o Levi, nós chamaríamos de levita, né? O levita está nas portas de ti. Veja, o levita está em Jerusalém, não está nas portas. O levita está em Jerusalém. Mas e se for na diáspora? O levita está onde? Então o levita fica lá nas portas da cidade, né? Porque não tem templo para fazer sacrifício, o sacrifício ritual, cerimonial, como em Jerusalém, então ele fica lá sem ter o que fazer. E também não pode ter terra, não pode
ter propriedade, então o texto vai lembrar que você não pode deixar ele morrer de fome. Então, há uma estratégia. Por isso eu acho que esse texto é da Mesopotâmia. A estratégia vai ser a seguinte: a cada 3 anos, você vai fazer um dízimo para levitas. O levita que está lá na sua porta, você pega o dízimo e leva para ele. Então, o Levi vai lá e ele não tem herdade. Nesse texto, ele ainda não tem herdade, porque se você lembra de Números, num texto de Números, que para mim, com certeza, é posterior a esse aí, nesse caso, levita já podia ter fazenda, casa, mansão milionária, né? A fila anda, as tradições mudam. Nessa tradição pós-exílica, da diáspora, mas não do período grego, digamos assim, o levita não tem propriedade, então vai ficar na mendicância, já que por qualquer razão ele está fora de Jerusalém. Então ele vai receber, exatamente como prescreve lá para o peregrino, para o órfão, para a viúva. Lá em Jerusalém, o levita não é tratado assim. Lá em Jerusalém, o levita mora em Jerusalém. Ele tem o seu abrigo, o seu teto é em Jerusalém. Mas lá na diáspora, não. Então, eu acho que é isso aí. Na diáspora, incluíram o levita na seção da caridade, que era muito tradicional lá na Mesopotâmia, né? O órfão, a viúva. No famoso texto de Hammurabi, cuidado, porque são séculos e séculos e séculos e séculos anteriores a esses textos. Mas no texto de Hammurabi, você tem essa preocupação. Hammurabi se diz posto pelos deuses para cuidar justamente disso, do órfão, da viúva, do doente, do peregrino, etc. O que esse texto está fazendo é simplesmente acrescentar o Levi. E por que o Levi está tratado aí como órfão, peregrino? Porque ele está fora da terra dele. Em Jerusalém, não. Então, para mim, esse texto não é de Jerusalém. Esse texto, para mim, é da diáspora mesopotâmica. E aí as coisas precisam ser adaptadas. No portão, eles comem isso e se saciam no dízimo de 3 anos. Provavelmente a cidade deve fazer estoque desse alimento, porque ele vai comer uma vez a cada 3 anos e depois come o quê, né? Ou então é só uma festa. Não significa uma prescrição para o cuidado diário de peregrinos, órfãos, viúvas e levi. É uma festa religiosa feita para levitas, viúvas, órfãos, mas nos outros dias desses 3 anos se virem. Não sei, não dá para a gente saber. Aí há uma preocupação com o levita, mas não só com o levita, também com o peregrino, com o órfão, com a viúva. Que no caso de levita é uma especificidade judaíta, mas do peregrino, do órfão e da viúva não tem nada a ver com a ética de Yahvé. É a ética do crescente fértil. Todos os deuses do crescente fértil do Egito à Mesopotâmia eram retoricamente dirigidos ao cuidado dos pobres, dos órfãos, dos doentes, dos peregrinos. Não há nenhuma especificidade disso. Quando a teologia da libertação diz que Yahvé é o Deus dos pobres, é 2 mentiras. No sentido tradicional, todos os deuses do crescente fértil eram deuses do pobre. E no sentido real é mentira, porque os deuses se lixam para os pobres. Como diz Atahualpa Yupanqui em Preguntitas sobre Deus, se Deus vela pelos pobres, talvez sim, talvez não, mas é certo que ele almoça à mesa do patrão. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante e apoie o meu projeto de tradução da Bíblia. Esse projeto que garante que, em vez de eu comentar tradução ruim a dar com pau, eu mesmo faça a minha tradução, eventualmente ruim a dar com pau, cada um avalie como quiser, mas que eu possa fazer a minha tradução e então apresentar para você o meu comentário. Apoie esse projeto. www.nossabiblialivre.com. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.